Pessoal, olá, seja bem-vinda. Olá, Mônica, tudo Tudo bem? bom? Boa Tudo jóia, boa noite. noite. E aí, o pessoal está chegando, vamos ver quem está entrando aí. Vamos esperar um pouquinho. Isso, dá uns minutinhos, né? Isso. Hoje a gente vai estar falando de um assunto muito importante aí, né, Pá? Da importância aí do cuidado Sim, emocional da gestante e como isso faz uma diferença muito grande depois, né? é, Você sabe que esse meu desejo de estar falando sobre essa questão da saúde mental, né, da gestante, da mãe, que como psiquiatra, né, ao longo dos 30 anos, a gente vê que o quanto que esse impacto da primeira infância, quanto que esse impacto, inclusive da gestação, vai interferir lá na frente, depois, é. na vida do adulto, né? Adulto jovem, adulto, enfim, de N idades. E estamos aí hoje fazendo o nosso papel aí de estar dividindo um pouquinho essas informações, né? Sim. O que que você acha? Você acha que a gente espera mais um pouquinho? A gente pode estar começando? O que que você prefere? Ah, eu acho que a gente podia dar aí uns 2 minutinhos, né? Certo, fechou, combinado. Vamos ver quem que tá chegando aí. Vamos falar sobre o bebê reboque. Esse tá o reborn. Olha, esse a gente pode falar, mas vai ser uma outra pauta, viu, Isadora? Porque se tem bastante coisa para a gente falar mesmo. Tem, Bastante tem. interessante, tem bastante coisa. E veio, deu um boom, assim, de repente a coisa cresceu num volume aí, Numa proporção, né? uma proporção bastante intensa e preocupante, né, Patrícia? Sim, Preocupante. é. A Isadora tá rindo. Isadora, você tá falando da onde? Conta pra gente aqui. Conta pra gente, de onde que você tá falando? Eu acho que o assunto não é nem rir, né? Eu estava falando outro dia com um colega que é uma coisa preocupante, né? Eu acho que daqui a pouco vai virar uma questão de saúde pública aí, nesse Na cuidado, né? verdade, é isso, né? Não que o assunto não dando já pano para manga, né? Para conversa, afinal, Sim, o foco da sim, live é outro, mas isso traz muitas percepções sobre toda uma sim, sociedade, né? Do sim, quanto existe de fato ou não a valorização da criança, o quanto a criança é valorizada no contexto social, o quanto o maternar é de fato colocado à mostra e valorizado. sim. Né? Então tem muitas questões que têm a ver, poderia até ser uma próxima live. Eu Nossa, acho que por que sim. não? Né? Ó, Isadora de Jundiaí, Ai, seja bem-vinda. E a gente vai anotar aqui como um cheque aqui para uma pauta possível para uma porque próxima faz, conversa. porque faz uma ponte com o que a gente vai conversar aqui também, de certa Exatamente. forma, né? Opa, com certeza. Então vamos lá, vamos começar? Então Vamos, hoje eu estou aqui vamos. abrindo a nossa live, que a gente vai falar sobre a importância da saúde emocional da gestante. E a minha convidada é a doutora Patrícia Carvalho, que ela é paulistana, ela é residente em Jundiaí desde 2011, ginecologista e obstetra há 24 anos, formada pela Unicamp e idealizadora da Casa Humana, que por sinal é a idealização desse conceito é maravilhoso, que é um Tem tudo a centro. ver com o que a gente vai conversar Tem agora, tudo a ver né? com o que a gente vai falar, exatamente, que é um Aham. centro de desenvolvimento humano e de saúde, inaugurado aqui em Jundiaí em 2017, e o trabalho tem como foco a abordagem humanizada e transdisciplinar, pautada no protagonismo feminino, especialmente o materno. Olha aí, muito bem-vinda. Muito E vamos lá, obrigada. vamos lá. A Mônica, gente, obrigada pelo convite. É imagina, eu uma que honra agradeço. estar aqui. É, Me considero privilegiada pelo encontro aí dos astros, né, que promoveram a possibilidade da gente se encontrar ao longo dessa jornada. Sim, com Muito certeza. grata. Sim, eu que agradeço. Eu acho que a gente vem, é o que eu estava falando, né? Eu venho conversando. É, é interessante essa transição, né? Da psiquiatra virando uma pessoa que está com o propósito de cuidar das mães, né? Que esse é meu propósito hoje. O seu já faz 24 anos que você está aí já, né, nessa missão. Mas o interessante é a gente estar atento que o mundo está se transformando, as pessoas estão se transformando e a gente está esquecendo do olhar para dentro. Então, as coisas não acontecem fora, não é fora, é porque a minha colega, porque a outra mãe teve filho assim, teve assado, é o que está acontecendo comigo. E o que eu vejo cada vez mais, eu vendo no consultório, é a questão de um total desconhecimento emocional.
E Uhum. não me conhecendo emocionalmente, eu não me aceito. E aí entram as comparações. Entre o dele é Uhum. melhor do que o meu, eu tinha que ser assim, eu tinha que ser assado. E aí a gente pede a possibilidade de criar ferramentas para agir de uma forma diferente, né? Sim, Então, assim, trazendo esse tema que eu acho que é tão necessário, né? E eu vejo, assim, uma coisa muito interessante, né, Patrícia? Como os valores estão tão... Pode soar como um julgamento, mas não é, porque cada um tem o livre-arbítrio para fazer aquilo que quer, né? Mas, assim, como é difícil a gente falar desse ponto da ferida, né? é, Das dores da mulher, que antes de você ser mãe, você foi uma criança um dia. Que muitas vezes essa criança teve alguns traumas, teve algumas dificuldades, e que se a gente não olhar para isso, eu vou estar transferindo isso para o meu é. filho, né? Teve uma mãe, né? Independente da presença dessa mãe, teve uma figura materna, de certa Sim, forma, né? sim, sim. E essa figura materna nem sempre é aquele ícone da Positiva, mãe fofinha, né? É maternal. positiva, maternal. Muitas vezes É, você acaba. Eu vejo muito isso no consultório, até brinco com as mães. Eu falo, quem que está no comando da sua vida? É a sua mulher ou é a sua criança? Né? Porque uhum, como que eu estou cuidando de mim para eu poder cuidar de uma outra criança? E a gente vê é, muito nessa questão do cuidado do emocional da gestante, a gente vê muitas mulheres muito preocupadas com aquela malinha da maternidade, o que que vai fazer no quarto, o que que eu vou fazer de enxoval, mas não tem esse cuidado de olhar para dentro e falar, ok, o que que eu vou fazer com a minha cabeça? Porque é um bebezinho que não desliga, né? Como o reborn, não tem não faz o que eu quero, quando eu quero. sabe, Mônica, Tem, eu já entrando na conversa, né? Eu percebo muito isso eu entendo que no contexto social que a gente vive, existe toda uma. A gente vive num contexto ansioso, né? O ser sim, humano tem se tornado cada vez mais ansioso e anseia pela chegada do sim, bebê, sente a necessidade de materializar esse bebê de alguma forma. Né? E aí acaba passando batido até essa cobrança mesmo de você não fez a malinha do bebê ainda? isso, Ah, o que que eu preciso colocar na malinha do bebê para ir para a sim, maternidade? E muitas sim, vezes eu sim, coloco isso, o que você precisa, você já tem. O seu exatamente, bebê vai precisar do seu calor, vai precisar do seu contato pele a pele, do seu colo. sim, Então, daqui a pouco vai chegar a hora, e de fato é assim mesmo. Hoje, nos dias de hoje, a atenção que nós chamamos, né? Muitas pessoas chamam de humanização do parto, parto humanizado. As pessoas também confundem parto humanizado com parto de cócoras, sim, parto em casa. Não, sim, se isso para paciente faz sentido, por que não, né? Mas ok, né? humanização da assistência ao nascimento, é esse o nome, tem a ver com algumas estratégias, algumas práticas e algumas estratégias na recepção desse bebê que Sim, trazem, que são pautadas não só na fisiologia, mas nesse cuidado em trazer um esforço mesmo, uma verdadeira força-tarefa em sim. trazer essa importância desse vínculo na Uhum. primeira hora de vida desse bebê, né? Para ele entender de uma forma celular e Sim, intuitiva sim, que ele pode confiar nesse mundo que ele acabou de chegar. exatamente. Porque é realmente um processo, né? Você tá lá no quentinho, gostosinho, confortável, de repente ser arrancado, se for uma cesárea, né? Literalmente, né? Ou Sim, até no parto normal ele vai estar esperando o tempinho dele, vai sair, mas som, luz, aquele barulho, sim, um monte de parafernália. E eu acho, tanto que os meus filhos, eu comprei uma tub-tub, sabe? Aquela tipo um baldezinho. sei. Nasceu e foi para lá, quentinho, depois ficou comigo. Mas você vê a diferença da reação do bebê, né? Faz todo, checa tudo direitinho, o que está acontecendo, está tudo em ordem. E é importante essa transição, né? E eu vejo muito. Eu não sei o que acontece, por exemplo, até tinha algumas questões aqui que eu tinha separado para a gente estar falando, Uhum, porque tem muito estresse nessa gestante. Não só o estresse do parto em si, que vai chegar, o estresse da gestação, porque tem muitas mudanças no corpo da mulher, tem muitas mudanças na autoimagem dela, que uhum. impacta muitas delas negativamente na relação do casal.
Uhum. tem um distanciamento, tem ela com ela mesma, como eu não me enxergo, eu não sou mais bonita, eu estou É, engordando, ou às é. vezes entra uma questão de uma ansiedade muito grande e ela realmente ganha mais peso do que deveria por conta de uma ansiedade. Então, Uhum. assim, quando a gente fala do impacto desse estresse, que a gestação em si já é um estresse, né? Como que você vê isso na rotina do estresse e da ansiedade nesse pré-natal? Como que é abordado? Existe isso? E você acha que os obstetras têm esse cuidado? Eu sei que você tem, né? Mas você acha que não seria interessante a gente estar levantando essa bandeira, vamos dizer assim, de que é necessário sim fazer um checklist para ver se essa mãe está realmente com algum desconforto emocional ou não, se isso existe ou não na rotina dos colegas? O que você acha? Sabe, Mônica, você me disse agora, né, que Sim, você sabe que eu sou assim, né? Mas a Patrícia obstetra não nasceu assim, né? Porque dentro da nossa exatamente. formação não se aprende. Empatia a gente aprende no berço, né? Sim, Não se sim, aprende, não é na formação acadêmica, sim, não é com na certeza. graduação. Por incrível que pareça, nas faculdades de medicina, ou pelo menos há 24 anos atrás, não se trazia a importância das emoções de paciente como um todo, e não só na obstetrícia, né? Sim, Mas com até por certeza. questões que envolvem ali tudo que gira em torno do feminino. é, valoriza-se pouco, né? Tudo que é Uhum. trazido por uma mulher é considerado bobagem, frescura, histeria. A palavra Sim, sim, histeria vem da queixa do feminino, né? sim. Então, é claro que dentro desse universo aí, desse contexto machista da nossa sociedade, Uhum. a medicina não seria diferente. Mas eu acho Uhum. que lidar com mulheres e me fazer entender que é importante se abrir para a escuta ativa me fez entender que muitas, abrindo a oportunidade de me mostrar aberta para ouvir sobre a Uhum. intimidade delas, elas Uhum. me trazem, muitas entendem intimidade É, como expor a sua vulnerabilidade vulnerabilidade. emocional, né? É, é. Então, eu acho que o ponto-chave dessa de abertura para se notar uma queixa a respeito das emoções tem a ver com a escuta ativa, em abrir espaço Sim. em algum momento da consulta para que essa mulher se sinta à vontade em trazer essa Exatamente. problemática, E né? você sabe que é interessante quando você fala isso da escutativa, né? E você trouxe essa questão da mulher. Eu até estou vendo uma série que é a Imperatriz, que fala Isso, aham, da Cici. teve uma cena que eu falei assim, eu falei pro meu marido, gente, que raiva, eu tô com ódio desses homens, pelo amor de Deus, que é isso? Tinha que É, fazer, checar se ela tinha o ímã ou não. Sabe, uma coisa é invasiva pra caramba, como grotesco, assim? né? Invasivo, e Em todo mundo algumas lá, culturas isso ainda existe. então, Por gente. incrível que pareça, nós estamos em 2025, Pois né? é, e aí você fala, enfim, aí você cresce tendo que ser forte, tendo que aceitar certas coisas, que no meu ponto de vista, e também isso é o papo para outro dia, É, mas não faz sentido nenhum. Só que assim, se você vem de um ambiente, né, uma coisa que é interessante da gente estar falando da gestante, o emocional da gestante, onde não é valorizado isso, não é valorizada essa vulnerabilidade, que eu sempre falo, nós somos seres vulneráveis, sim, falíveis, sim. imperfeitos. Mas existem ambientes onde tem a crença de que eu tenho que. Então entra a coisa da tirania do devo. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser esforçado, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que Eu tenho que agradar dar sempre, conta. eu tenho que dar conta, eu tenho que ficar pensando no próximo passo, o que vai acontecer daqui 2 minutos, 10 minutos. E essa coisa do agradar sempre, né? Então tem muitas mulheres que ainda vivem essa coisa de não conseguir falar não. Então, aquele sorrisinho querendo falar não, É, mas é cheio é, de sim, né? E é. isso ao longo desse processo, quanto desconforto essa mulher na gestação ela não tem que passar, sem Uhum. precisar ter que passar, porque a gente está falando de todas as classes, né? O desconforto ele existe, agora existem outras mulheres que não conseguem nem se dar o luxo de falar, vou pedir ajuda porque não tem rede de apoio, né? Então Assim, imagina o nível de estresse, o nível de ansiedade, para onde que não vai?
né? É, Então, assim, tem N coisas que a gente pode estar falando. Agora, o que eu vejo muito é de uma desqualificação, de eu poder parar para olhar para o que eu sinto, porque sim. existe muito o que eu penso, É, mas é o que, o que eu é o faço que a com o que eu gente fala do sinto? comportamento de manada como um todo, e com a gestante não Exatamente. seria diferente, né? Então, eu acho que o pré-natal precisa trazer esse despertar. Uhum. É, você conhece minha história e sabe que eu trago Sim, questões que giram em torno da atenção, do autocuidado em todas as fases da vida da mulher. E eu entendo sim. que o portal da maternidade é um ponto-chave ali do despertar, porque é nessa hora que você entende que, como não é só mais você no mundo, você precisa tomar algumas decisões por outro, e esse outro não consegue opinar porque ele é incapaz, né? Sim, E você sim, tem esse dever, de certa forma, de construir um indivíduo literalmente durante a sim, gestação, né? sim, E construir o cognitivo desse bebê quando ele nasce, o caráter, a sim. persona. Então, eu acho que é uma oportunidade de ouro que a sociedade tem de transformar não só a vida daquela mulher, né, através desse despertar, Uhum. é, de todos aqueles que estão ao redor dela Uhum. e daquele bebê que vai chegar, né? Então, Então, mas você vê que interessante, né? A gente está falando de um assunto super importante, é, mas eu tenho sempre a sensação de que esse assunto não é um assunto tão valorizado. Por exemplo, vamos supor que se a gente estivesse falando aqui de qual a melhor roupinha para o bebê quando nasce, qual a teriam melhor 80, berço, qual 80 é o views aí. melhor babá eletrônica, qual é a É, melhor X. Então, assim, e é por isso que a gente está aqui, porque a gente quer mudar essa forma de olhar, né? A gente sim. quer lidar, por exemplo, com os medos dessa gestante. Quais são os medos que você vê? é, que são mais comuns no dia a dia aí no seu consultório? Os medos, Mônica, giram em torno de tudo que a gente acabou de falar. Basicamente, muitas verbalizam mesmo esse medo de não dar conta, esse medo de não ser uma boa mãe, Uhum, esse medo de não atender às expectativas do parceiro, não sim, atender às expectativas de toda uma sociedade, porque muitas entendem que existe um padrão de maternidade a ser reproduzido. sim, Muitas entendem que existe uma receitinha de bolo, né? De como um manual de boas práticas de como você deve se comportar. É um padrão que se cobra da mulher como um todo, não só no sim, período da gestação, e claro, não sim, seria diferente nessa fase, né? Então, sim. muitas trazem de uma forma explícita ou nas entrelinhas esse medo. E muitas vezes esse medo se traduz como medo do parto, porque o medo do parto, na verdade, é a hora que a criança vem. Vai nascer, exatamente. É a E é, hora que você vai ter é que o se lidar com a posicionar. realidade, né? É o lidar com É a a realidade. hora que o bebê chega. A história do E agora, Exatamente. José, né? E agora, José, exatamente. E Patrícia, nas consultas, os pais são presentes, os parceiros, eles são presentes? Ou é mais a mulher mesmo que vai? dentro da casa humana, Uhum. e aí eu vou te falar de acordo com o que eu já vivi nessa jornada de Tá, 24 anos de tá. obstetrícia, né? Eu trabalhei por 19 anos na rede básica, no Uhum. SUS, né? E Tá, trabalhei, como eu sou uma seminômade, né? Sou paulistana, sim, mas me formei em Campinas, trabalhei na tá, Baixada Santista, vim para Jundiaí, trabalhei nos arredores, então o meu N sim. de atendimentos é considerável ao ponto de trazer essa Sim, com questão que certeza. Sim. a sociedade também não proporciona essa abertura para o homem, né? Então, porque muitos não entendem a importância de estarem lá, por entenderem que gestação e parto é assunto de mulher. Eu sinto Isso tem de mulher. mudado, tá? Cada Exatamente. vez mais. Na Casa Humana, a gente traz esse convite em alguns momentos, especialmente em algumas consultas que nós vamos abordar em algumas idades gestacionais. Uhum. Eu peço mesmo para trazer o acompanhante,
quem vai Legal. ser o acompanhante de parto, e muitas vezes elas elegem Sim, como pai da criança, sim, né? sim. Mas na rede básica, essa abertura também existe, através de grupos de gestante Legal. e incentivo à licença paternidade. Existem algumas políticas aí de incentivo, algumas empresas liberam o pai para Sim, participar do pré-natal e ele ganha pontos e ganha dias de sim. licença maternidade a mais se ele participar de cursos e de atividades Legal, educativas. Então, legal. tudo isso para trazer essa ideia de que essa grávida não pode estar sozinha, né? Ela Exatamente. Que não, não. bom. Isso já é uma boa notícia, né? Já é Mas um é uma alento. gotinha no oceano, É uma né? gotinha no oceano, exatamente. É uma gotinha no oceano. E o que eu vejo muito, que é um trabalho que teria que ser bastante importante, estava falando isso outro dia com o meu marido, é a comunicação do casal. Como a gente vê que existe um gasto de energia tão grande por coisas tão desnecessárias, Desnecessárias. né? E que talvez isso, podendo ser abordado dentro de uma dinâmica, vamos pensar que a gente está começando com, para mim, o que é mais importante no mundo, né? Primeiro, eu sempre falo para os meus pacientes, você é a pessoa mais importante do mundo. Depois, você pode por quem você quiser, mas no caso, no meu caso, meus filhos. É, Se a gente não aprende a se comunicar, a se conhecer e tá falando com o parceiro, já vai naturalmente acontecendo uma liberação de estresse maior nessa mulher, liberação, estando mais estressada, liberando mais cortisol. E uma coisa interessante que se a gente pensa nessa questão é que a gente não pensa, na verdade, né? Mas se a gente falar sobre o que acontece quando a mulher passa por muito estresse, e não tem como, né? Vamos combinar que assim, não tem. Não existe uma gestação 100% tranquila, aquela mãe que não existe, né? Eu acho que porque a gente está é, imerso, nós estamos imersos, vivemos num mundo no mundo que cheio de nos traz estímulo, essa né? suscetibilidade ao estresse, Exatamente, né? exatamente. Mas se a gente deixa essa informação para as mães que estão nos ouvindo, ou se alguém divide com outras pessoas que a liberação desse hormônio ele vai atravessar a placenta, ele vai chegar no feto e vai afetar não só durante a gestação, porque pode ter baixo peso, me corrija se eu estiver falando besteira. Sim, Pode ter um sistema imunológico mais frágil, pode ter lá na frente, no desenvolvimento da criança, na parte neurológica, maior risco de ansiedade e é, também o maior risco de alteração de atenção na criança, consequentemente, uma maior dificuldade do aprendizado. Então, olha só quanta coisa pode acontecer só pelo esse estresse de baixo peso, né? Quando nasce sim, também baixo peso, um parto sim. prematuro. Durante a gestação mesmo em si, a exposição ao cortisol, que é o hormônio do estresse, pode levar a mulher a ter algumas complicações, a aumentar a chance de risco, né? Então, hipertensão, diabetes Uhum. gestacional, parto prematuro, restrição de crescimento. Então, isso é fato. Mulheres Então, expostas ao estresse. atenção, atenção, a mulherada. É, Mulheres expostas ao estresse. Então, aquela história de que não é bom mulher passar nervoso porque o bebê sente, não são só lapsos de susto sim, ou descargas de estresse. sim, sim. É um estresse crônico também Estresse adoece. crônico, E opa, com adoece certeza. muito. Não é Então, só o susto, né? não, 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 com certeza. E elas passam, né? Muitas mulheres que fazem o trabalho de estar trabalhando fora, tem que cuidar de casa, tem que dar. E ainda tem essa coisa graças a Deus isso está mudando, né? A gente É. vê nos estudos, estou fazendo uma pós falando de parentalidade, a gente está vendo os pais mais presentes, eles estão Sim, cada se vez inserindo mais. mais até no cuidado dessa criança quando nasce. Que bom, Uhum. isso é muito bom. Mas a gente sabe que tem uma coisa de que a mulher tem que ter aquela coisa tem que ser como se fosse a Nossa Senhora, né? Tem que aguentar, tem que dar conta, tem que. Isso a gente É o precisa estar mito da desmistificando. mãe, aquela história do mito da mãe que se sacrifica pelos Da mãe que se filhos. sacrifica pelos filhos. Então a gente Se tem que você não alertar se aqui. sacrifica, você não é Você não é boa o uma boa mãe, suficiente, exatamente. Então a gente tem que. né? Atenção, mães, atenção, gestantes. Vamos deixar aqui claro que não existe, isso não é real, não é necessário, na verdade. Real é porque acontece ainda, mas Na não é ver- necessário. na verdade, eu Não é. diria até que você só sabe ser, você só é boa o suficiente. Na verdade, você é boa o suficiente quando você se torna
Você é o espelho do seu filho e Uhum, vice-versa, né? Então, exatamente. quando seu filho te reconhece como uma pessoa tranquila, bem-sucedida, com uma boa autoestima e feliz, a consequência disso é que ele vai ser tudo isso. Exatamente. Então, mas olha lá, isso é 10. Você está sendo um espelho para o seu filho, mas é importante a gente considerar que essa mulher precisa parar para olhar para ela. Isso, as Porque ferramentas, isso é um exato. Ela precisa processo. buscar ferramentas, né? Precisa buscar Ninguém é ferramentas, obrigado a exatamente. se mostrar feliz não estando feliz, não é Exatamente, isso. exatamente. Mas buscar ferramentas, sinalizar que. Primeiro, se perceber doente do ponto de vista Isso. emocional, se Sim, reconhecer doente. Segundo passo, é buscar ajuda ou sim, sinalizar quem contribui para que sim. ela adoeça, né? Sim, e eu acho, desculpa te cortar, mas pegando esse ponto, quando você fala se reconhecer doente, sim, porque tem muitas mães já em depressão ou numa ansiedade patológica e não percebem que estão, ou vão se Não, justificando. várias. Porque no estresse a gente entra num automatismo tão grande que vira normal, né? Ah, é normal, É. é assim mesmo. Ah, não dormi mal, comi mal, não comi, ou pulei, ou sei lá. E o teu bebê tá sofrendo. Então, assim, quando a gente fala do estresse, são alguns pontos que eu acho que é importante a gente tá trocando aqui, que é dormir, tem que dormir. E eu sei que não é tão fácil dormir, porque a barriga atrapalha, daí começa a mexer, você não consegue respirar, você tem que dormir É, sentada e vai é. aqui naquela Às pressão na vezes tem um barriga. irmãozinho mais velho, né, que começa também a ficar Exatamente. mais ansioso, Exatamente. regride, né, Sim, nessa questão do bastante. crescimento. É É, muito comum isso acontecer, é, mas acionar a rede de apoio para que essa exatamente. possibilidade exista, né? Exatamente, é isso que é importante a gente frisar. Você não tem que ser uma Mulher Maravilha. É importante você falar, porque se eu não falo, eu não tenho como adivinhar, que é o que eu estava falando lá da comunicação. Muitas pessoas, elas presumem o que o outro está falando, pensando, por exemplo, se eu estou assim, eu tô com uma cara de quem comeu não gostou. Ah, meu marido tá vendo que eu tô cansada, com Não. esse barrigão, e ele tem que Especialmente lavar a eles não louça, veem, e né? ele não vai lavar a Não. louça. Não Ele não vai. percebe que a louça está aí. Não, Não, ele não não, não. Não percebe. percebe muitas coisas. Então, mulherada, peçam. Falem o que está acontecendo, dividam o que vocês estão sentindo. Gerenciem, né? Eu acho que Exatamente, a mulher, dentro do contexto família ali, ela é a grande gestora do lar, né? exatamente. Então, Concordo. eu acho que, e eu vejo muitos parceiros trazerem essa questão, nossa, mas ela não me falou nada. Então, mas ele não vai adivinhar, porque fazemos parte de um universo diferente, né? E sabe que você falou num ponto que eu vou só completar, que é muito importante, porque assim, tem tem perfis, né? A gente tem 5 traços de caráter. E um traço especificamente é mais característico dele de ser forte. Uhum. Então eu dou conta. E tem esse perfil da mulher que dá conta, ela vai dar conta mesmo. E ela não vai dar conta só da gravidez. Ela vai dar conta da casa, do marido, se tiver outro filho, vai dar da grande família, da mãe, do pai, da avó, do periquito, do papagaio. Então, é importante quem está ouvindo a gente entender. Se eu tenho esse traço, se eu tenho esse perfil de que eu dou conta, sabe a frase mais comum? Deixa que eu faço. Não, deixa comigo. Não, eu dou conta. Eu não tenho dúvida que você dá conta, mas não Ah, eu precisa ser prefiro, né? assim. Não é? Muitas trazem assim, ah, se é para eu falar o que eu tenho que fazer, faço eu. Eu faço, exatamente. Então, e sobrecarrega, e é muito interessante isso, eu vejo, até, enfim, nasceu a criança, não é do jeito da mãe, ela faz do pai. Então, não é do meu jeito, mas é do jeito dele, e que pode ser É, possível também. Então, é. é muito importante a mulher estar percebendo como ela funciona, qual é a característica que é recorrente nela. Eu pego tudo para mim, ou eu sofro calada, ou eu choro no banheiro, sabe aquela dor na garganta que você vai chorar, mas não faz de conta que não chora. Eu peço um abraço, eu não peço, eu consigo pedir ajuda ou não. Isso eu acho que para É, mim é fundamental para a gente e buscar uma também porque saúde mental. e na nossa sociedade mostrar sentimentos é mostrar fraquezas, né? Mostrar. Isso, você falou um ponto importante também. O que não é verdade, é o contrário. Não, É o claro que não, contrário. mas alguém falou e Quem falou? outros tantos
propagam essa crença Exatamente. limitante, né? Isso é Então, limitante, totalmente limitante. E é tão limitante que você impacta no aumento desse estresse, né? Então, a gente estava falando de ter que dormir bem, muitas não dormem bem por preocupações e pela barriga, tem que comer bem, muitas não, por mais que isso seja mega importante, porque você está se alimentando, mas está alimentando seu filho também. Mas, ai, não consigo, não dá tempo, fui trabalhar, não esqueci a é, marmita, não sei o que lá, ou comeu qualquer coisa, comeu um salgadinho, né? Então é importante ter um olhar para essa nutrição, que você não está comendo uhum. só para você. Exercício físico, Atividade física, exatamente. Por mais chato que seja, cansativo que seja, é hábito, né? A gente sabe que o hábito se constrói em 6 meses, fazendo todo dia com persistência. E tem hora que vai dar, tem hora que a gente vai empacar, depois a gente tem que estar sempre atento que você vai ser o tempo inteiro, ter uma resistência aí, que vai falar para você, não, deixa pra lá, porque o cérebro é preguiçoso, né? O é, cérebro não quer problema, ele quer conforto, ele quer ficar, deixa eu quieto, tá tudo certo. Mas exercício físico é importante e cuidar da cabeça. Por isso que achei legal a gente falar nisso. Se eu não tenho esse tempo para olhar para o que eu penso e sinto, eu não vou conseguir mudar meu comportamento. E você vai afetar seu filho, que vai estar é. formando já um traço de caráter que é formado dentro do útero. Uhum. Então, pode ser positivamente ou só valorizar depois na dor, né, dessa criança. Então, é bastante importante a gente considerar isso. Tem uma outra coisa que eu tinha separado aqui para a gente conversar, que assim, se você fosse falar, você acredita que as gestantes, nas consultas, elas falam abertamente sobre isso? Eu acho que você já até comentou um pouquinho, mas você acha que é mais você que faz a anamnese, você que faz as perguntas, ou elas chegam falando, já não sabe o que aconteceu, meu marido brigou comigo, eu não aguento Ah, eu mais, acho que não é sei o que eu muito fui variável. inventar, Eu acho que é varia uma, muito. eu acho que varia muito, porque assim, especialmente na minha prática, né, dentro do consultório, eu vou criando vínculo com as gestantes, né, com as mulheres, com as pacientes, elas vão, à Sim, medida que elas vão, os atendimentos vão sendo recorrentes, a história é como ler um capítulo novo do mesmo livro, né? exatamente. Então, em algum momento ela vai se ver com o vínculo suficiente para expor sua vulnerabilidade emocional, né? Uhum. E trazer às vezes, algum assunto de cunho muito íntimo, especialmente aqui em Jundiaí, que grande parte das pessoas se conhecem, então eu Sim, entendo que muitas vezes não é, apesar de existir. Todo mundo sabe que para nós médicos existe todo um sigilo médico, uma sim, com norma certeza, ética. com Às certeza. vezes o paciente Não se não sente é à tão fácil vontade. assim, né, É, se expor. E expor, às vezes, um contexto social, familiar, alguma questão no trabalho, né? sim, Então, mas eu acho que é a construção do vínculo, essa questão da escuta ativa, né? exatamente. Eu acho que até interagindo e mostrando que, como médica, eu também sou uma pessoa, e como pessoa eu também, não que eu traga as minhas problemáticas, afinal, quem está sendo consultada é ela e não o Sim, com contrário. certeza. Ela que tem Ela o que tem que espaço, falar. ela que tem o espaço para falar ali, né? E Sim. não o contrário. Eu acho que é, lidando com a intimidade de mulheres há 24 anos, uma estratégia que eu uso mesmo é me abrir para isso, né? Sim. Olha, às vezes eu coloco alguma questão, ai, olha, hoje eu tô cansada porque aconteceu isso, porque eu tive que sentar para Sim. fazer tarefa com a criança, com a minha Uhum. filha, por aí vai. Sim. Então são Sim. coisas que eu acho que isso vai me dando, vai fazendo com que elas se sintam Uhum. à vontade dentro do Sim. consultório, né? Então acho que Sim. como profissional, cada um vai estudar a sua estratégia, né? Não existe um formato de anamnese Não, com pronto. certeza, com Embora certeza. devesse, porque eu acho que Sim. deveria Sim. estar lá, né? Porque a Mas gente vê que não é uma coisa assim, porque existe um sofrimento. Então, assim, se a gente fosse pensar, existiria como o obstetra pode ajudar a identificar esse sofrimento psíquico durante a gestação. Muitas vezes, se não é falado, é, né, assim, espontaneamente, você pode até estar, né, aquele feelingzinho que você está sentindo que alguma coisa não está indo bem, mas não existe um protocolo, né, para é, para tá não. fazendo isso.
Não existe um checklist como a gente aprende na É, faculdade que coloca ali histórico familiar, doenças, sim, comorbidades, sim, hábitos, fuma, bebe, quantos cigarros por dia, isso, aquilo. Não existe. Ah, doenças emocionais, você fica triste? Com que sim, recorrência você fica triste? Talvez na amnese de psiquiatria sim, tenha, né? sim, sim. Eu já Sim. não. Então, e você sabe que é interessante, eu falando, a gente tinha até conversado isso antes, né? Mas teve alguns colegas que eu, há muito tempo atrás, eu queria estar fazendo esse projeto para cuidar da gestante. Já é um sonho antigo meu, Uhum, de estar tendo essa escuta para a gestante, porque eu acredito que é a fundação, né? Para uhum. construir uma casa, você não faz a fundação direito, não acerta. Então, É, se não, você já começa na gestação, não tendo essa coisa, porque tem mães que são avessas à barriga, né? E muitas. aí, ok, tem questões, vamos cuidar, mas é importante dividir e entender que esse movimento ele tem um prejuízo para o bebê. Não tem Uhum. jeito mais fácil de falar, né, Patrícia? Eu fico pensando aqui, como que eu vou falar? Porque a mãe vai já ouve naturalmente e já se sente culpada. Então a ideia não é gerar culpa nas mães aqui, Não, mas é é trazer um a ponto de consciência. atenção mesmo, né? Exatamente, que a gente tem que parar para olhar o quão importante é esse período que a criança está sendo formada, né? Em todos os sentidos, em todo momento, em todos os órgãos formados, tudo tem um tempo, e que isso tudo, se a gente não presta atenção nesse ponto, principalmente do estresse dessa mãe, de uma desconexão dela, até mesmo com a criança, porque tem gente que não tem essa coisa, eu vou falar com a minha barriga, eu vou conversar, vou ver se mexeu, se não mexeu. Vai, trabalha e, e vive num mundo de workaholic aí super forte, ou tem um cargo de gerência muito grande, e não tem É muito tempo de se cobrada, cuidar, é né? muito cobrada, não tem como. O bebê fica babando cortisol o tempo inteiro, ele vai sentir isso de algum jeito É. lá na frente, né? Então, acho que a ideia, eu gosto muito de trazer essa, quando a gente fala do cuidado do emocional, é a gente poder usar, eu uso uma ferramenta que chama PSA, que é você entender que você tem que pensar, sentir, e o que você pensa vai interferir no que você sente, que vai interferir na sua ação. Então, se as Uhum, mães conseguirem parar para. Não é só as mães, somos todos nós, é que a gente não tem o hábito de fazer isso. Mas o que que eu estou sentindo? Essa conexão com o sentir já é o primeiro ponto. Porque a gente uhum. tem o hábito de disfarçar, né? Não, tá tudo Na bem. Como verdade, é é que o você tá? Tá tudo contrário, bem. né? Eu acho que a gente é ensinado a colocar debaixo do tapete os Debaixo do sentimentos, né? tapete. Desde Exato. aquela fala, da fala que muitas crianças ouvem, e muitas mães reproduzem da boca para fora, de criança não tem que querer. Exatamente. Para de Nossa. chorar, É. engole o choro. Ela não sabe de Não foi nada. nada, É, caiu, ralou o é, joelho. Não foi é. nada. Não É bem foi. isso. Para aquilo, Foi, claro a que criança foi. causou dor, né? Então, Sim, a gente vai reproduzindo esse comportamento. A gente sim, é altamente treinado sim. para deixar passar os É. sentimentos, né? Então, Então, essa é a grande ideia. parte das pessoas reproduz mesmo, Reproduzem. né? Então, mas quando a ideia do nosso bate-papo é trazer essa consciência para as mães que estão aí Isso, ouvindo a gente. que é o Não contrário, a é por gente não aí. pode normalizar isso, né? Exatamente, exatamente. Especialmente quando você tem alguém aí dentro. Então, talvez é nesse momento que a gente precisa pensar é, o que a gente verbaliza, né? A criança, Isso, 70% do cognitivo da criança ao longo da primeira infância é percebido, é formado e percebido, me corrija se eu estiver errado, sim, sim. através das linguagem não verbal. Não Então não tem mal, adianta isso você falar totalmente. para ela Totalmente. que não é para ela engolir o choro, porque ela vai Sim. chorar e ela sabe que ou você tá mentindo É. ou você não Ou tá é nem aí. errado. E Não, tá e errado, outra, o exato. pior é que tá errado eu sentir. Então, entra de É novo naqueles isso. mandados. Eu tenho que ser forte, perfeita, agradar sempre, ser esforçada. E aí você cresce num peso, numa cobrança, e você perde seu brilho. Porque a É, criança, ela fala, até ficou arrepiada, porque a criança, ela vem com aquela aura, ela vem pronta, ela vem perfeita. Só que cai no ambiente, o ambiente é tudo na vida de uma criança. Se o ambiente é patológico, se o ambiente não é saudável, vai afetar o emocional e o cognitivo dessa criança.
né? vai. Dependendo de onde ela está na primeira infância, vai ser um adulto de sucesso ou vai ser um adulto fracassado, vai ser um adulto ansioso, um adulto mais tranquilo, um adulto deprimido, um adulto que sabe lidar com as frustrações, né? Então, é importante a gente estar levantando essa bandeira de que a gente tem que deixar de lado um pouco essas crenças e o convite para vocês que estão ouvindo a gente é comecem a perceber quais são essas crenças. Crença é tudo aquilo que limita a gente, né? Eu falo tanto, eu devo, eu deveria, eu teria, opa, vamos pensar mais no que eu quero, né? Uhum, Tem tantas coisas. Eu vejo, tinha uma paciente que eu gosto muito de falar dela, ela me autoriza de falar, não vou citar nome, mas ela viveu uma vida inteira tendo que fazer coisas porque ela tinha que agradar o pai e a mãe, principalmente o uhum. pai, até a profissão era a mesma. E a gente foi construindo isso e ela foi percebendo o quanto que fazia mal para ela, que ela se tornou mãe ao longo do nosso tratamento, né? E o quanto que fez mal essa desconexão dela com ela mesma, do que ela estava fazendo no dia a dia, porque ela não fazia por ela, mas ela fazia pelo pai, e o quanto que isso afetou negativamente nessa primeira infância, o filho, né? Um filho ansioso, um filho inseguro, um filho que só depende, que não sai de perto dela, porque não foi para o mundo. Você não ensinou a ter autonomia. A gente tem que criar autonomia, né? Ensinar autonomia para os filhos, para eles poderem. Caiu, levanta, vamos embora. E é o que a gente está vendo que não está acontecendo. Eu vi uma coisa muito interessante, Patrícia, não sei se você já ouviu falar, chama Brain Rot, que é cérebro apodrecido. Você viu isso? Hum. Que é um fenômeno que está acontecendo agora, dessa juventude que está tão embebecida com as mídias, que é como se o cérebro estivesse apodrecendo mesmo, Ai, credo, que perdendo coisa função cognitiva. assustadora. E É. aí eles perdem a criatividade, perdem a capacidade de lidar com a frustração, e aí confunde isso com uma depressão, e não é, o cérebro não funciona. Ele não foi estimulado, Não foi né? estimulado. Então, assim, e aí vem a consequência que a gente está vendo agora aí dessa história do bebê reborn, que é desta geração, né? Esse pessoal que está consumido por outras coisas imediatas e tem que ser, como é que chama? Fear of missing out. O que que eu tô perdendo? Eu tenho que fazer FOMO, né? O que que eu tô perdendo? O que que eu não tô perdendo? Não posso perder? Não sei o que que eu tenho que fazer. Fazendo o uso do celular o tempo inteiro. Agora, imagina você fazendo isso com uma criança na tua barriga. Né? É. O quanto que é desconexão. Então, assim, quando a gente fala de cuidado emocional, é o quanto que eu estou conectada comigo mesma e com o meu bebê, e quanto eu não estou, porque isso faz toda a diferença no processo, não faz? Mas, totalmente. E a gente traz muito, muitas me procuram, né? Aqui em Jundiaí, muitas me procuram porque Sim, sabem que eu sou uma das poucas obstetras que acompanham parto normal, porque muitas, sim, são muitos dos profissionais que fazem cesárea, né? E claro, faço cesárea exatamente. também, mas muitas me procuram por isso. E aí eu vejo que é interessante, e até por isso eu acho que eu tenho essa amostra viciada no bom sentido, né? Porque Sim, muitas me trazem com essa vontade de se permitir viver a isso, jornada do parto normal, que é isso. se conectar com o perceber, com o sentir, viver Sim, o parto normal. E é, aí eu acho que eu consigo acessar essas emoções, né? Ou me abrir para que eu consiga acessar, para que elas entendam que eu consigo, que eu sim, acesso, né? Eu consigo acessar por isso. Porque aí eu preciso mostrar para elas que é, ela vai parir se ela se permitir sentir. exatamente, exatamente. Porque é uma escolha o parto hoje, né? O parto normal. Aliás, a maternidade é uma escolha muitas vezes. Lá, caiu, eu tentei voltar, demorou um pouquinho, tô tentando falar com a Patrícia, não deu. Mas enfim, nosso assunto hoje era para falar sobre o mundo emocional da gestante, a importância do cuidado da gestante. Então fica a dica aí para todas as mães que estão gestante ou vão querer ter um filho, para não desconsiderar as sensações, o que vocês sentem, pedir ajuda, saber quando chega no limite, perceber se estressada e quando que eu tô estressada. Eu sei que eu tô dormindo mal, tô comendo mal, eu tô mais irritada, tô mais impaciente, eu tô com mudança na minha forma de pensar e de sentir, tô impaciente com o que está acontecendo, eu não consigo lidar com as minhas próprias emoções, eu estou mais sensível, eu estou mais chorosa, isso tudo, além do estresse, é intensificado pela questão de todas as questões hormonais, as mudanças hormonais que uma própria gestação causa, mas a gente não precisa ser forte, a gente não precisa ser a Mulher Maravilha, a gente não precisa dar conta de tudo, a gente precisa aprender a parar para pensar no que a gente sente e poder considerar que dentro da gente está sendo gerado uma criança que também está participando das suas próprias emoções, das próprias sensações. Portanto, quando a gente está inundado de estresse, a gente está inundando o nosso filho também de cortisol. E o cortisol é o hormônio de estresse
mas e lá na frente pode até promover um parto prematuro, pode ter um baixo peso, pode ter depois do nascimento alterações onde a criança vai ter dificuldade de aprendizado, vai ter dificuldade de concentração, pode ter questões onde a criança vai acabar tendo dificuldade de estar se adaptando, porque a imunidade pode cair. Então não é para gerar culpa nas mães, mas para gerar atenção, para gerar cuidado, para gerar a conexão daquilo que a gente pensa com o que a gente sente, partindo para agir de uma forma onde eu preciso dividir aquilo que está acontecendo dentro de mim. Então, isso você pode fazer com seu obstetra, você pode fazer com seu parceiro, com sua parceira, mas não deixe de cuidar da sua higiene do sono, da sua alimentação, de atividade física, de você poder cuidar do teu mundo emocional, perceber quando você está alterado e partir para momentos onde você possa também relaxar. Porque você relaxando também, seu filho vai estar relaxando e vai estar entendendo que você está lá por ele, está atenta às sensações dele e consegue, portanto, vir para o mundo de uma forma melhor. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Patrícia de volta. Aí, pronto, voltando. Oiê! Eu estava aqui falando, estava dando um briefing aqui e eu estava me desculpando, porque eu não percebi que estava acabando. Quando eu vi, pronto. Daí eu coloquei o fio, deu bug, não Ah, demora baixava. uns minutos, né? Demora, daí eu falei, ah, É. não deu, não vai dar. E E aí, aí a eu gente abri a live lá, também apareceu um monte de gente um monte de gente ali, eu já me desculpei, acho que metade não entendeu nada. exatamente. Mas sabe o que é legal? O que eu estava falando aqui pro pessoal? Eu estava resumindo, falando da importância, né, do que a gente está falando hoje aqui. Mas eu vou falar para você uma coisa. Se isso tivesse acontecido alguns anos atrás, eu estaria aqui me cobrando, me culpando. Ai, meu Deus, como que eu fui deixar? Como que eu não vi que tinha que estar com a bateria maior? Blá, 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 blá. E o legal é você poder ser livre o suficiente para falar: gente, sinto muito, não prestei Errei. atenção, vou prestar atenção na próxima e tá tudo bem. E isso, olha, eu acho que são coisas legais que acontecem para a gente poder dar de exemplo para a gestante, para a mãe. Porque a É, gente, como mãe, a gente se culpa muito. Ah, eu comi um carpaccio. Ah, eu comi um negócio, não podia. Ai, tomei um golinho de não sei o quê. Calma, tá tá tudo tudo bem. bem, Tá tudo né? bem. A gente não tem que ser perfeita, a gente não tem que fazer tudo para agradar, não tem que trabalhar no nível da excelência, a gente tem que trabalhar no nível do que é possível. E eu É, gosto sempre de falar isso. E se alguém do teu lado te ficar te cobrando, exigindo o que você não se sente ok em estar recebendo, pontua. E até avalia, de repente a pessoa não é a pessoa para estar do teu lado, não é verdade? A gente tem que estar junto de pessoas que constroem, não que que podam ou que deixam a agregam, né? gente. Exatamente, que agregam, exatamente. Então, é, eu acho que a gente falou do que é pontual, né, Patrícia, de estar olhando para a questão de não abrir mão, de olhar para aquilo que a gente sente. Eu tinha um professor que falava assim: a gente tem que cortar a nossa cabeça fora porque ela não serve para nada. Né? Ela só fica com essas crenças que a gente estava falando, das crenças limitantes, do que tem, do que deve, do que deveria, e a gente esquece do principal, que é estar olhando para o que a gente sente. De poder estar triste, porque você, mais do que ninguém, pode estar falando da avalanche de alteração hormonal que acontece durante a gestação, quanto que a labilidade emocional vem, que você não entende nem o que está Sim, acontecendo, e está acontecendo, e está tudo bem. Tá tudo bem você poder chorar, tá tudo bem você pedir um colo, tá tudo bem você ficar brava e considerar o motivo disso buscando soluções, né? Tem um problema e como que a gente resolve. é. Então, acho que são pontualmente coisas que a gente não pode deixar passar. E aí eu queria ouvir de você, o que que você acha que a gente pode estar fechando, qual é o resumo disso tudo, o que que você acha que você queria deixar para essas mães que estão ouvindo a gente, de importante. Eu acho que você pontuou muito bem essa consideração de naturalizar, normalizar o deixa rolar, entendeu? Isso. Exatamente. Eu acho nada mais emblemático do que ter caído essa live, Não, e você não essa sabe. live. A hora que voltou, eu tenho um negócio aqui que eu deixo o celular, ela caiu e aí foi lá para baixo. Eu falei, gente, tudo bem. Quem já me conhece já sabe que eu sou assim, atrapalhada, né? Mas eu acho que a graça da vida é você poder chegar num momento de entender que a gente não tem borracha emocional, que a É, gente funciona de um jeito como a gente foi gerado. Então, a importância das mães entenderem que o que a gente faz com nossos filhos até os 6 anos vai marcar para o resto da vida. E muitas vezes, quando a gente vê adultos brigando, adultos tristes, adultos com buracos emocionais sendo preenchidos por um monte de coisas
que pode ser comida, bebida, cigarro, bonecas, etc., a gente está falando de um buraco que começou lá atrás. Nossa, É. então a gente tem responsabilidade sim. E uma das bandeiras que a gente levanta na pós é, você não quer ter filho? Você não precisa ter filho porque você é mulher. Você não É o que eu estava precisa. falando agora sobre escolhas, né? É uma Escolhas. escolha você viver a jornada de um parto normal, é uma escolha você se permitir ser mãe, Sim. é uma escolha. Na hora que a live Caiu, você caiu, estava a gente falando do estava parto falando exatamente normal. sobre isso, Exatamente. né? E a partir do momento que eu vejo também mulheres se permitirem viver, isso é um despertar muito interessante, porque é a porta de entrada para essa travessia, sabe? Eu vejo isso, Sim. eu falo, ah, agora eu tô com a faca e o queijo na mão, É. porque ela quer se permitir viver isso. Sim. Por onde vai nascer, como vai nascer, Sim. pouco importa. É Exatamente. o quanto ela se permitiu viver isso, não só por ela, mas É. por aquele bebê que está chegando. E aí você está falando de uma coisa que eu acho super importante, que é você estar no presente. A gente perdeu, não sei nem se teve um dia, né? Mas a gente se É, desconectou. pelo menos não no nosso mundinho Não, moderno, nosso, né? exatamente. A gente se desconectou da gente. Então a gente É. fica lá na frente O pensando, ai, tempo mas inteiro. e se não for normal? E se for isso o quê? E se eu tivesse feito Isso. cesárea? O Não, tempo eu quero inteiro. cesárea. Mas de repente não vai rolar E se eu cesárea. sair de licença? E se eu voltar da licença Exatamente. maternidade? Eu vejo muitas mulheres, É. Mônica, me falarem assim: ah, então, eu quero colocar a minha licença maternidade, eu quero trabalhar até o último dia, Uhum. porque eu quero voltar de licença maternidade para eu ficar. E usam essas palavras. Porque eu quero ficar o máximo possível com o meu bebê. Poxa, mas você já não está com o seu bebê? É verdade. E aí muitas me olham assim, mas é que eu queria ficar com o meu bebê depois. Mas por que você não fica com o seu bebê agora? Por que você não dedica parte do seu tempo para o seu bebê que já existe? E se o seu Exatamente. bebê nascer hoje? Sim, é bem isso mesmo. E faz uma diferença muito grande, porque você vê, eu não lembro qual a idade da gestação que tem a formação da audição, né? É, por volta das Mas 20 semanas, eu né? acho 20, que, vinte e acho duas que semanas. eu ia chutar isso. Mas ele tá ouvindo. Ele reconhece a voz do Sim, pai, reconhece a voz da mãe. olha que coisa bonita. O homem tem a voz mais grave Mais grave, exatamente. e o som que se propaga debaixo d'água é o mais grave. Então, É, você acha mesmo que o que o seu parceiro fala ou deixa de falar, seu não, bebê não ele escuta? não vai Ele não escutar. tem cognitivo para entender, Entender, elaborar. exatamente. Mas você Exatamente. acha que o tom de voz, o conjunto de reações químicas que acontecem Sim, quando esse parceiro fala ou deixa de falar com essa mulher, sim. esse bebê não vai sentir a descarga de adrenalina, de cortisol, de Sim. ocitocina? Sim, vai, com certeza. Que é uma coisa gostosa, né? Ele vai estar se sentindo cuidado, vai estar se sentindo acolhido. E parece papo de louco, né? Mas ele está sentindo. Ele está Eu assistindo. acho que a humanidade já É. evoluiu, né? Considerando essa Sim, valorização da assistência ao sim, nascimento, porque sim, quando eu me formei nem se falava nisso, né? exatamente. Não se Então, falava. essa importância do contato pele a pele é comprovado cientificamente. Muitos receptores que estão relacionados ao vínculo. Neurotransmissores e receptores são ativados com contato pele a pele. O contato pele a pele não é contato tchauzinho Sim, no bercinho, não é o contato não. É toque, cobertorzinho né? camisola, é É, pele, é é pele. Do pele. bebê canguru, né? Que falam dos bebês que ficam na E UTI, porque dos deve ser bebês do que nascem, toque. né? Hoje a gente Né? já faz isso mesmo. Você nasce bebê nascendo de parto normal ou cesárea, se não existe uma situação de emergência, né? Sim, Tanto sim. materna quanto fetal, o bebê vai direto para o colo da mãe. Colo da Eu sou mãe. literalmente uma ponte, sabe, para esse bebê Exatamente. chegar até lá. Então, Exatamente. isso faz diferença. Então é o toque, né? O toque ele causa tanto que a gente fala do abraço, o poder do abraço. Quantas Dos coisas são 30 segundos, liberadas né? A dos 30 teoria dos segundos 30 exatas, segundos. exatamente. Exatamente. Um abraço verdadeiro, né? Um abraço que você tá lá, presente, que é aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes a gente não tá presente.
Você está totalmente desconectado, vivendo no piloto automático do que tem que fazer e acaba esquecendo do que é mais importante. Então é tudo muito mais simples do que a gente imagina, né? Não É, tem que ter tantas teorias, tantas coisas, mas se eu estiver mais conectada com o meu bebê, entendendo a minha necessidade, eu estou mais calma, ele vai ficar mais calmo, porque uma mãe ansiosa, uma mãe intensa, vai gerar um bebê ansioso. Uma mãe depressiva vai gerar um bebê que não tem o vínculo, não formou o vínculo. E aí entra todos os barulhos de desconexão, de que eu não fui amado, de que eu não sou querida, de que ninguém me ama, que são as crenças nucleares, né? E vai projetar isso é, para o universo todo, ele só vai ver aquilo que ele está compactuando com aquilo que ele aprendeu. Então, olha como é. é profundo isso, não é Muito uma coisa tão triste isso, né? simples, é muito triste. É muito triste. Então, é um assunto importante, mas é um assunto que eu vejo pelo grupo de mães que eu levantando a bandeira para fazer, como é um parto para trazer essas mães para Eu tô falar de delas. menos. Não O parto quer. é o de menos, né? O O parto é o de parto é o de menos. Eu menos. falo isso pra O parto é elas. o de Esquenta a menos. cabeça com o parto é o de É, o menos. parto é o de Nossa, menos. é. Agora, quando você tá lá no tete a tete, tô cansada, tô exausta, tô chorando que eu não aguento mais. Sabe aquela sensação? Acho que não tem uma mãe que não passou por isso. Você Não. tá desesperada, você tá lá exausta, você não aguenta mais, seu filho chorando, você chacoalha o filho, ou sei lá, ou você larga o filho, ou você chora junto com o filho, você tá precisando de um colo, tá precisando de uma ajuda, tá precisando de alguém que fala, viu, É, calma, a vai criança passar. chora compulsivamente porque quem quer chorar compulsivamente É a e às vezes mãe, chora é você, o é a bebê. mãe. Até o terceiro mês, né? Existe a teoria da esterogestação. Então, o bebê é uma extensão do Exatamente, que você é. Ele exatamente. reproduz os seus sentimentos e o entendimento de mundo dele é através de É o você. seu, é o seu. É isso, eu acredito muito que vá até essa questão de você estar entrando num período operatório mais concreto, que você começa lá uns 6, 7 anos, porque a criança, ela, como você disse, ela tá vendo a forma, a forma, o tom de voz, a minha postura, e ela não está entendendo nada muitas vezes do que você está falando, mas ela está observando. Então, elas são excelentes observadores, mas eles são péssimos intérpretes. E muitas vezes essa criança interpreta uma coisa que não tem nada a ver com ela, como se ela fosse responsável. É, porque Então, à medida, ela não tem a maturidade, ela tem a percepção, ela tem o intuitivo, que é o que a gente vai se desconectando sim, ao longo sim, do passar dos anos, né? A gente vai sendo ensinado a ficar cada sim, vez mais racional, a ficar na nossa caixinha preta, sim, sim, né? na defesa, né? E isso o tempo inteiro, e ela não tem a maturidade para interpretar. Aliás, são muitos os adultos são muitos dos indivíduos que chegam até a idade adulta sem conseguir interpretar as próprias, sem dar nome às próprias Exatamente, emoções. exatamente. É bem isso. O que que eu tô Tem um sentindo? livrinho muito bacana, eu sei que o foco é Ah, para gestante, mas logo mais sim, elas terão um sim, bebê, né, uma aham, criança aqui fora. E eu lembro que por recomendação da minha terapeuta, ela me recomendou um livro muito bonitinho para eu comprar e mostrar para minha filha, que é. se chama Emocionário. Emocionário, eu tenho ele É aqui. muito É legal, muito legal. É porque muito legal. coloca o que é dar nome aos bois, Dá né? nome O às que é coisas. estar feliz, o que é Sim. alegria, o que é felicidade, o É. que é tristeza, o que é... Muito E, bonito e isso, você né? sabe que está tocando num assunto que é importante já para as gestantes estarem atentas, porque eu acho que essa oportunidade que a gente está dando aqui hoje para elas, e para a gente poder estar falando, é uma oportunidade sublime. Legal que você falou desse livro, porque o que a gente define, quem sou eu? Eu sou a união das emoções agradáveis que eu quero sentir, mais os valores que eu não abro mão. Se eu não sei nominar e escolher quais são as emoções agradáveis que eu quero sentir, quem eu sou? Que Eu sou o que plano a de voo manada você manda vai traçar? falar, o que o Que povo plano fala, eu de vou. que plano de Entendeu? voo você vai traçar? Qual é o plano? Exatamente. E quando a gente. E outra coisa importante que você falou, que bom que você tocou nesse assunto, que eu acho que é fundamental. É, a mãe tem tempo durante a gestação de estar lendo, de estar se organizando, de estar se cuidando, de estar se curando das suas feridas emocionais. Porque uma coisa importante, Pá, que você falou, se eu não nomino nem o que eu sinto, como que quando o meu filho nascer eu vou poder falar para ele o que que ele está sentindo? Porque a criança é por emoção.
Tá. até os 5, 6 anos. Ela é pura emoção, ela não sabe, por isso que tem tanta 2, 3 anos, que todo mundo fala, pelo amor de Deus, ele tá me provocando, ele tá querendo me tirar do É, sério. Não, ele está ele me só está, manipulando. Gente, uma criança não, manipulando, ele só assim, está nesse momento da né? adolescência, da primeira infância. Então, E tá mas tudo bem, e cabe a você olhar para ele e falar assim: ele está tendo esse mau comportamento por causa disso, disso e disso. O que que eu vou fazer com isso? Que ele está me mostrando, porque ele não sabe lidar, mas eu deveria. E muitas quantos mães se adultos dão ataque perdem. de birra disfarçados Um de. monte, um monte, Nossa Só não se Senhora. joga no chão, né? Mas, Só tá oi, olha faltando lá, alguns isso. eu acho que até sim, se bobear, mas só não se É, joga no chão. Mas sim, quantos comportamentos são justificados por trás de um discurso maduro, mas nada sim, mais são não, do que não. birras, entendeu? Exatamente. É Porque nem bem ele isso. consegue entender o que que é aquele turbilhão de emoções ali, Sim. né? Que é, Então tá na hora da gente começar. Quando a gente eu fala em acho. valorizar a emoção, é trazer à tona essas percepções todas e dar nome aos bois também, inclusive, Exatamente. por que não? Por que não? Exatamente. É perfeito. Foi perfeito essa colocação para mim. Acho que é o suprassumo da nossa conversa aqui. Que não tem outra forma de eu buscar uma autorregulação que o que a criança precisa de autorregulação, inclusive o bebê, até dentro da sua barriga. Tem momentos que ele está mais agitado. Pode estar agitado se elas comer alguma coisa, ou não sei, o barulho, mas tá. E é engraçado que eu vejo também no pré-natal que tudo é experimentado e vivido, né, através do outro. Ah, foi o outro que me fez ficar nervosa. Ah, foi o outro Isso. que eu comi, foi o que eu Perfeito. comi que me fez. Sim, Não, somos adultos, né? Mulheres sim, adultas sim, engravidam, né? sim, Geralmente sim. do ponto de vista Teoricamente, fisiológico, né? teoricamente. Então, assim, está na hora de você É. se curar e amadurecer para que você Mas você sabe receba. que o que você trouxe, outra coisa, você está trazendo pontos muito importantes, porque assim, quando eu falo, isso é uma crença. Porque algo me afeta, eu não consigo ter controle sobre aquilo que o outro me causa. Isso é uma crença totalmente limitante. Então, se eu sei, o outro pode me causar. Você pode falar alguma coisa para mim que pode me machucar, que pode me irritar, que pode me desconfortar. Agora, o X da questão é o que eu faço com aquilo que me irritou. Então, não é assim, ai, a Patrícia falou isso, nossa, eu tô assim, por que ela me deixou assim? Não. O que eu faço com o que ela me falou? Esse é o ponto. Isso é sinal de autorrespeito, isso é sinal de autorresponsabilidade. Eu adoro essa palavra, autorresponsabilidade. Quando a Porque gente eu acho que a gente entende. vive nesse contexto, né? Exatamente. Então, a gestante tem a incrível oportunidade de não propagar isso para o Isso, mundo. exatamente. E perfeito, Esse é o ponto. perfeito, perfeito. E ela tem o tempo para isso, que é o tempo que eu gosto. Eu tinha um livro, eu não lembro o nome agora, lá 22 anos atrás, meu gineco que era de Campinas, ele me passou. Você tem que aprender a gestar. Então, era um olhar psicodinâmico da gestação. Então, você tem tempo para isso. Como que eu vou São, fazer para que a minha via de casa, né, o regra, meu dura aí em útero, torno de 9 meses, né? Então nove dá tempo. meses, dá tempo? Como que eu posso produzir calor e, como é que era? Calor e vontade, né? Porque assim, tem que ser gostoso, tem que ser quentinho o meu útero. Porque se eu tô estressada, se eu tô tensa, tô nervosa, vai ficar frio. Porque É. você vai ter toda uma alteração, vai diminuir o fluxo sanguíneo para a placenta, não diminui? Na verdade, a medicina tradicional chinesa entende isso perfeitamente, né? E Também. eles trazem esses elementos para trazer o equilíbrio dos meridianos Isso. e promover ali a fisiologia do parto. Exatamente. Isso os acupunturistas trazem. Eu tenho tem três acupunturistas na equipe da Casa Humana, Ah, então que todos eles legal. é um consenso, Que né? Quando legal. eles fazem esse trabalho de equilíbrio, porque muitas gestantes procuram os Uhum. acupunturistas para ajudar a equilibrar ali a fisiologia para entrar em Ah, trabalho de parto espontâneo, né? legal, legal. Então tem a ver com essa questão do útero quente. Então, pés Isso. quentes, coração quentinho Exatamente, é isso aí. e útero quentinho, E né? útero quentinho, é isso aí. E é legal na psicodinâmica do bebê, se eu me mexo, né? Se ele, porque
a mãe tensa, vai contrair, o útero vai ficar com a musculatura, contraiu, diminuiu o fluxo sanguíneo, tá duro e tá frio. Então, de repente, é melhor ficar quietinho aqui, não vou me mexer. Ele já cresce, né? Ele já forma ali a mensagem de que eu tô sendo, de alguma forma, ou rejeitada ou rejeitado, e é melhor eu ser invisível, não vou participar. Sabe aquela pessoa que depois cresce e você nem consegue visualizar a pessoa, que ela tá passando sempre desapercebida nos lugares? É, Uma sim. sensação de que eu não sou querido. Então, isso Uhum. tem a ver com a própria gestação. Olha De o que eu sou poder, pequenininho, olha pequenininho, o né? poder de uma gestação que você pode perturbar a cabeça do indivíduo lá na frente. Né? É, Ai, mas você tem. Nunca vou sentir. Não, a gente vai, mas conversa. Eu gosto sempre de falar assim, eu não perco. Por anos eu trabalhei com estresse. Por anos. Então você não era estressado? Porra, era estressada pra caramba, porque se eu não fosse, eu não teria trabalhado com estresse. A gente vai buscar aquilo que é pra gente também, né? é, Então, assim, e aí, até ter consciência que eu era estressada, que eu passava por essas alterações, pô, quanto que demorou? Mas, ó, é, eu falei, eu falo com meus filhos, né? Hoje estão tudo grande, mas lá atrás, eu falei isso, eu não retiro o que eu disse, mas eu mudo a forma como eu disse. Então, isso é buscar consciência. Agora, não quer dizer que hoje em dia eu também não possa dar uma surtada. E tudo bem, qual é o problema? é. Não tem Isso, problema nenhum. e o que a gente está falando aqui é sobre o que a gente, enquanto profissional, orienta Exatamente. o outro, né? Então, Mas cada um as, tem o seu mundo emocional, né? A gente não deixa de é. ser. Só porque você é obstetra, gineco, você nunca vai ter nada. A gente Não, tem a só nossa porque eu vida estou como ser falando aqui humano, sobre né? possibilidades de se tornar uma mãe melhor, isso não significa que eu cometi muitos erros Isso, mas uma coisa que eu aprendi mesmo e eu acho que foi o processo do cuidar do maternar alheio que me fez curar o meu maternar. tá? É, a gente erra, faz Sem parte, dúvida, né? sem dúvida. Erra em tudo e não Sim, seria diferente no maternar, mas eu acho que até de tanto entender a importância do ressignificar, né, os erros, eu aprendi a me acolher mais. E isso, hoje a minha filha me vê falar isso. Olha, filha, eu errei, isso. tá? Ela tem 11 anos e eu falo alguma coisa que a gente conversou Sim, sobre esses dias e meio que perdi a cabeça com ela com essa questão tá, de tarefa e ela me falou tá. assim: "Ah, mamãe, não é legal isso que você está falando para mim". Eu falei: "Sim, não Legal, é. Eu errei. legal. Que Eu errei, legal. filha". Sabe? Então, isso que você está fazendo a oportunidade de você mostrar para sua filha que você é um ser humano falível, É. vulnerável, que se estressa, que cansa, que você não está lá à disposição. Porque entra naquele mito da mãe Mulher Maravilha, eu tenho que estar à É, disposição full tá. time o tempo inteiro. O meu filho estava para começar a live. Ele me chamou, falei, ai, pai, mãe, o que você acha disso? Falei, filho, eu vou começar a live agora. Eu não consigo falar com você, sinto muito. Eu vi que ele ficou frustrado, mas não dá. Então, assim, não estou disponível. Mas por E muito outro tempo lá ponto, outra atrás, palavra que você colocou, e é muito interessante, parece que dentro do maternar a gente não pode se permitir frustrar. Aliás, dentro do universo feminino, a gente não pode se permitir frustrar o outro, exatamente. especialmente os filhos. Isso, é bem isso. E é justamente ao contrário, porque se eu não frustro meus filhos, eu não faço com que eles cresçam O adultos mundo vai saudáveis. frustrar e vai frustrar Exatamente. cruelmente. Mas, Patrícia, olha o que está acontecendo hoje em dia com esses adultos jovens que a gente está vendo por aí. Eles não conseguem permanecer em emprego, eles não conseguem lidar com as frustrações. Eu Não, atendia lá atrás um menino, ele tinha 20 e poucos anos, ele veio com a mãe, e ele veio porque ele estava deprimido porque a namorada terminou com ele. Então, nada contra. Eu deprimi, tudo bem, mas assim, como eu lido com isso? Porque ele teve a primeira frustração de um relacionamento, mas como que ele vai lidar com as outras questões da vida? E com a mãe junto. Então, supostamente está com uns 24, 25, 26 anos, você já precisa ter um corpo egóico autonomia, para né? poder estar cuidando da vida. Não vai dar para estar com a mãe. E aí entra de novo a mãe. Você percebe como é importante a gente falar da mãe? Porque esse menino só está assim porque essa mãe permitiu. Porque pode ter sido super protetora, feito um monte de coisa que não deu para ele bater as asinhas e sair voando.
Então, É. isso é importante a mulher A desde. consequência só vai piorando, Só né? vai piorando. Então, desde a Só vai gestação, piorando. eu tenho tempo hábil para eu poder cuidar da minha cabeça. Quais são os meus pontos fracos? Quais são as minhas dores? Quais são os meus barulhos? Onde eu posso melhorar? Como é o meu perfil? Como eu funciono? Como meu marido funciona? Onde a gente tem de pontos em comum? Onde a gente vai bater de frente na criação da Porque vai criança? também, Porque né? vai, não tem como falar que Vai, não né? vai. Dois indivíduos que vieram de outro De contexto outros familiar, de ambientes. valores até parecidos, né? Às vezes, mas não são iguais e vão formar um outro indivíduo, Sim, literalmente, né? sim, e poder Do saber ponto de vista conversar material e emocional, cognitivo. Então, emocional. vão ter pontos que vocês vão discordar, e aí, Como que é lida com isso, né? Isso tudo a gente pode estar formando na gestação. Já pensou se tivesse eu lá atrás, nossa, lá atrás, hein? Vamos falar, eu estava ainda onde? Estava na Santa Casa no HC. Já estava no HC, fazendo psiquiatria da infância e adolescência. E tinha uma professora, uma pediatra linda, maravilhosa. Eu nem sei se ela tá com a gente aqui. Ela era uma senhora fofé. Eu falei, gente, nossa, que. Sabe quando você olha e fala assim, meu Deus, eu queria ser só um pouquinho do que essa mulher é? E ela trabalhava no IPA, que era o Instituto de Psiquiatria e Psicologia do Adolescente. E ela falava disso, dessa importância do universo dos pais, a importância do saber dividir, saber das diferenças e saber que se eu não consigo olhar para mim e entender que dentro de mim tem toda uma história, tem várias pessoas dentro de mim e eu preciso conhecer todas elas, eu não vou conseguir educar meu filho. Então é muito importante. Ela falava muito de escola de pais. Eu lembrei dela por causa uhum, disso. Eu falei, já pensou se tivesse um lugar que a gente pudesse aprender a ser pai e mãe? Porque a gente não sabe. A não. gente não faz ideia de como ser. E não que tivesse que saber, porque a gente não sabe, nem Porque a nossos pais criança, cada souberam. criança que nasce vai Cada ser uma criança é criança um, você vai ser diferente, um né? pai diferente para cada filho. Eu tenho três, cada um é de É, um jeito. Então, se a gente pudesse entender que não se trata da criança, mas se trata da gente do universo materno e paterno, né? Ou de quem cuida dessa criança, que pode ser um bebê que chegou de uma adoção, não precisa necessariamente ser gerado na tua barriga, mas uhum, se você não for saudável emocionalmente, vai complicar a criação, até porque essa criança que vem já sendo rejeitada, ela já vem te testando. Então ela vai ter um comportamento muitas vezes disruptivo para ver, vamos ver se você aguenta, se você me aguenta, se você vai me rejeitar também. Então, olha quanta coisa a gente pode estar falando, né? E que vem de encontro com essa questão do tenho que olhar para o meu mundo emocional. E quando a gente fala do mundo emocional, essa conexão de quem sou eu, né? Em termos de personalidade, em traços de caráter, características, crenças, de história familiar, de valores da família, se eu compactuo ou não, se eu me aceito ou não frente a tudo isso, porque eu posso ser criado de um jeito, eu vejo na minha casa, a gente somos em cinco, cinco, uma falecida tem quatro vivos. É, mas cada um funciona de um jeito. Eu respeito a todos, mas eu precisei me despir de muitas coisas que eu aprendi porque eu não compactuava. E tudo bem, e respeito se eles continuam com certas questões. Mas é importante a gente olhar para isso, para a gente poder ser livre o suficiente para poder fazer com que nossos filhos também escolham ser quem eles querem ser, é. não quem eu quero que eles sejam, né? Isso Uhum. é muito interessante. Mas, enfim, Patrícia, eu acho que a gente falou bastantão A aqui. Vitória horas conversando Problemas aqui sobre isso. técnicos da dona Mônica aqui, que ao ser atrapalhada em Técnico, pessoa, técnico, problema técnico. técnico de déficit de atenção, que eu só esqueci de ver se tinha bateria, mas tudo bem, não tem problema. Esse detalhe básico, não tem problema. É Porque isso, os bastidores faz parte dos bastidores. E aí, sempre com aventura ou sem aventura. Com não, aventura é mais legal, ó, né? com aventura, eu garanto. Com aventura de um jeito ou de outro. No mínimo vai ser diversão. Mas eu também ficaria aqui conversando um tempão, porque esse assunto não se esgota, né? Eu Vai já abrindo coloquei cada lá no vez mais. encerramento da minha live até que provavelmente vão nascer a partir dessa live muitas outras, de repente, alguns projetos, viu? Nossa, não Adorei. Eu tenha acho que dúvida. É eu já muito tô com a minha gostoso. cabecinha assim já Nossa, nem me tendo fala. fumacinha. Nem me fala. Tem muita coisa legal para estar fazendo. Tem E sim. eu acho assim, na medida que você vê, me chamaram de um lugar aqui para eu estar trabalhando com a equipe e para tratar o mau comportamento das crianças. Daí eu falei assim, olha, eu não vou tratar o mau comportamento das crianças.
Porque a questão não são as crianças são Não, sintomas. não é A possível gente que as tem que pessoas cuidar, acham isso ainda, né? exatamente, a É gente tem que claro como cuidar água cristalina. total, 100%. Eu falei, a gente tem que cuidar desses pais. Só que daí eu falei, não, antes dos pais, eu tenho que cuidar dos cuidadores, porque se eu não cuido de cada um deles e fazendo com que eles percebam as diferenças, eles vão estar vivendo gatilhos o tempo inteiro que vai fazer com que enganche no gatilho da outra, ao invés de estar lá num lugar, que é um lugar público, para cuidar de pessoas que estão indo lá carentes, buscando ajuda, vão ficar numa disputa de poder ou vão ficar em picuinhas que não vai ajudar o Não, final, né? não, O objetivo final do processo. capaz até de piorar, né? Piorar. Então é anterior a isso. Por isso que o falar com as gestantes para mim, É um seria investimento, né? investimento. Você falou tudo, investimento. Não tem, não tem quartinho, não tem nada maior que você possa fazer, maletinha de maternidade, nada, do que cuidar da maletinha aqui da tua cabeça e com o teu emocional. Acho que é o maior presente que você pode estar dando para o teu filho, o maior É isso presente. mesmo. A informação, A né? informação, a informação. É bem isso. E obrigada, Patrícia, adorei. Eu que Eu adorei, agradeço. adorei, adorei. Uma Eu admiro delícia de muito o seu conversa. trabalho e Muito com obrigada. certeza haverão outras. E a gente vai falar, não me lembro o nome da moça que estava falando ali. Eu acho que é uma boa pauta depois a gente fazer um bate-papo aí sobre esse Acho, universo aí acho. do Já bebê vou reborn. logo mais te mando aí uma lista de assuntos interessantes Beleza, vamos falar. para Vamos gente estar falar. falando. Maravilha. Então, obrigada mais uma vez. Eu que Beijo grande. agradeço. Um Agradeço a todos que estão beijo. aqui com a gente e até a próxima. Até, Obrigada, boa Pá. Até noite. mais. Tchau, Boa tchau. noite. Fica com Até, boa Deus. noite. Tchau, Tchau, pessoal. amém.